A parábola do grão de mostarda mostra que no reino de Deus tudo começa pequeno, quase imperceptível, mas cresce para se tornar algo grande e abrangente, oferecendo abrigo e transformação. Assim como uma minúscula semente de mostarda se torna uma grande planta onde as aves fazem ninhos, mostrando o poder do começo modesto para resultados grandiosos e a expansão do reino. A mensagem que você vai assistir a partir de agora será apresentada pelo pastor Alejandro Bulhon e faz parte de uma playlist que você pode encontrar no canal Nema Mensagens e Reflexões. Se você deseja apresentar esta mensagem na sua igreja, você pode obtê-la em PDF logo abaixo, na descrição do vídeo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal agora mesmo e a compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Aproveite e deixe também o seu like e o seu comentário. Vamos inclinar o rosto para conversar com Deus. O nosso querido Pai que estás nos céus, muito obrigado porque mais uma vez estamos reunidos aqui para louvar Teu nome, mas também para ouvir a Tua palavra poderosa tirada da Bíblia. Ao longo destas noites temos sabido de grandes decisões operadas na vida de muitas pessoas aqui no auditório e milhares de pessoas em outros lugares. E damos graças porque Teu Espírito trabalha poderosamente e porque os corações ainda são sensíveis à Tua voz. O Pai querido, às vezes a vida machuca tanto as pessoas que elas mesmas passam a desacreditar que são capazes de tomar uma decisão. Mas esta noite Tu mostra-lhes o caminho da esperança. O Pai querido, sê propício a cada um. Que ninguém se sinta sozinho, que ninguém se sinta incompreendido, que ninguém sinta que não tem mais saída para ele, porque há esperança. E abençoa a todos, responde todos os clamores silenciosos dos corações. Te suplicamos esta noite em nome e pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Amigos queridos, o texto para a mensagem desta noite está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. O capítulo 13 de São Mateus é um capítulo rico. Tem tantas lições, tantas parábolas. Cada parábola é um mundo de mensagem para o ser humano. E eu espero que a mensagem desta noite leve esperança a muitos corações. Que vocês voltem com alegria em seu coração. Aqueles que estão aí em pé, desconfortáveis completamente, que voltem para casa dizendo: valeu a pena ter ido, valeu a pena ter me encontrado com Jesus lá, valeu a pena ter ouvido a palavra de Deus. Aqueles que estão parados aí na praça pública, sem conforto nenhum assistindo uma tela, que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida e que você volte muito feliz para casa. Há pessoas que de repente estavam passando aí pela rua e viram a tela e ficaram paradas. E eu sei que o Espírito de Deus tem muitas maneiras de alcançar corações. Outro dia uma senhora me abraçou ao terminar uma reunião e me disse: pastor, está vendo este livrinho? Um livrinho que foi encontrado por aí. Mas através desse livrinho o Espírito de Deus chegou à vida e hoje seus olhos se abriram para verdades maravilhosas. E hoje ela se regozija na esperança da volta de Cristo. Então há muitas maneiras como Jesus pode tocar as vidas. E eu espero que esta noite a mensagem venha ao encontro das nossas necessidades. São Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas crescida
é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos nos seus ramos. Esta é a parábola do grão de mostarda, da semente de mostarda. Há 3 lições básicas que eu quero analisar esta noite. Primeiro, tudo no reino de Deus nasce pequenino como um grão de mostarda, mas suas consequências são transcendentais e eternas. Segundo pensamento, o crescimento é um princípio no reino de Deus. Embora as coisas nascem pequeninas, não permanecem pequenas. Elas crescem e um dia viram uma árvore. Terceiro pensamento, no reino de Deus, que é como uma árvore, há lugar para todos os filhos de Deus. O texto bíblico diz: todas as aves dos céus vêm fazer seus ninhos na árvore que simboliza o reino de Deus. Vamos analisar esses 3 pensamentos. Primeiro, no reino de Deus, tudo nasce pequenino como um grão de mostarda, mas suas consequências são transcendentais e eternas. Quando o Senhor Jesus estabeleceu a igreja cristã, chamando 12 incultos, humildes pescadores, ninguém poderia imaginar que esse nascimento pequenino, essa origem humilde, como um grãozinho de mostarda, um grupo de 12 incultos pescadores, daria nascimento ao que hoje é a igreja cristã, que alcançou o mundo todo com a luz do Evangelho. Mas no reino de Deus, tudo nasce pequenino e tem consequências transcendentais e eternas. Um dia, Davi estava em frente de um gigante como Golias. Ele se sentia pequeno, diminuto, mas no reino de Deus tudo nasce pequeno. Mas as consequências são transcendentais e eternas. E com 5 pedrinhas, ele foi capaz de derrotar um gigante. Assim são as coisas no reino de Deus. Um dia Gideão organizou um enorme exército de soldados para derrotar o inimigo. E Deus viu aquele enorme exército e disse: não, Gideão, não tá certo, porque em meu reino tudo nasce pequeno. Com 300 basta, e com 300 soldados ele foi capaz de derrotar um exército completamente armado. Porque no reino de Deus tudo nasce pequeno, mas tem consequências transcendentais e eternas. Você se sente pequeno, insignificante? Estou pregando aqui para um garotinho de 6 anos, de 7 anos, que me está vindo pregar outro dia, ontem à noite, um garotinho que teria 4 ou 5 anos. Quando eu estava me preparando para entrar, chega perto de mim e disse: quando eu crescer, eu vou ser pastor. E eu me emocionei porque há muitos anos atrás eu era um garotinho de 6 anos, 7 anos. E eu andava pelas alturas do meu país, pelos Andes, às vezes sem sapatos, chutando latas de leite em lugar de bola. E de repente vi um pastor pregar e eu disse em meu coração: eu vou ser um pastor. E naquele tempo ninguém acreditaria que podia ser um pastor. Mas no reino de Deus tudo nasce pequeno, pequenino como uma semente de mostarda, e tem consequências transcendentais e eternas. Amigo querido, sabe qual é a causa muitas vezes de nosso fracasso? É que nós queremos crescer, nós queremos nascer grandes. Nós não queremos nascer como um grãozinho de mostarda. Nós queremos começar nossa carreira profissional como gerentes. Não queremos começar nossa carreira profissional como office boy. Outro dia estava nos Estados Unidos
com um rapaz que já está envelhecendo na América e de repente me está ouvindo através da televisão. Mas eu disse para ele, eu vou dizê-lo publicamente, não vou mencionar o nome dele. Ele já está envelhecendo lá, querendo ser rico nos Estados Unidos, quando ele podia fazer tanta coisa aqui no Brasil. Ele foi lá há muitos anos tentando fazer a América, tentando ser rico. E ele me levou ao hotel e quando descimos, eu me abaixei para recolher um penny, um centavinho de dólar. Ele na viagem me tinha dito que ele volta ao Brasil só quando ele completar o primeiro $1 milhão. Eu perguntei, quanto tem? Não tenho nada ainda. Mas ele volta ao Brasil só quando completar o primeiro $1 milhão. Então, quando eu me abaixei para pegar essa moedinha, e ele me disse, que achou lá? Isso aqui, 1 centavo, aqueles de cobre. E ele me disse, mas você se dá o trabalho de recolher isso aí? Falei, sabe por que você nunca vai fazer $1 milhão? Porque $1 milhão nada mais é do que 100 milhões destes centavinhos que você não quer recolher. Eu estarei pregando neste momento para um homem que se sente fracassado na vida financeira, na vida profissional, na vida empresarial, porque quer nascer grande, quer nascer gigante, quer nascer gerente, quer começar um escritório, mas quer vidros fumê, quer poltronas reclináveis, quer computadores. Ele não quer começar lá no fundo do quintal, não. Quer grande. Mas no reino de Deus, tudo começa pequenino como um grão de mostarda e tem consequências transcendentais e eternas. Então, por favor, querido, se você sente-se derrotado, fracassado na vida profissional, está na hora de esquecer os sonhos de grandeza e começar a trabalhar pequeno. Porque só recolhendo centavos da vida é que você um dia fará seu primeiro $1 milhão. E não tenha medo de crescer, cresça. Mas nasça como um grão de mostarda, nasça pequeno, comece pequeno. Aquilo que eu disse para esse jovem nos Estados Unidos não saiu da minha mente, alguém disse para mim. Eu estava há muitos anos atrás sentado em frente do ginásio Ibirapuera, num banco aí, nessas árvores, nesse gramado que havia, olhando para o ginásio. Porque já tínhamos trabalhado na ideia de fazer uma campanha de evangelismo no ginásio do Ibirapuera, mas não havia dinheiro. Eu fiquei aí, sentado. Fechava meus olhos, imaginava 25.000 pessoas cantando dentro. Imaginava milhares de pessoas entrando e saindo. Imaginava os carros buzinando, abrindo-se passo em meio da multidão. Eu não havia nada, devia ser 3 da tarde, eu estava sentado, olhando e sonhando com isso. Precisava, não sei, não me lembro quanto, vamos dizer $100 mil. Era um primeiro empreendimento, não sabíamos gastar. Hoje as campanhas grandes de evangelismo saem baratas. Dinheiro, infelizmente dinheiro move o mundo. Às vezes eu encontro cristãos que dizem assim, o cristão não tem que se preocupar com dinheiro. O cristão tem que pensar lá no lar eterno. O cristão não tem que estar trabalhando aí querendo fazer dinheiro. O dinheiro não é importante para o cristão? Então amanhã vai ao supermercado e no caixa, na hora de pagar, me diz se não é importante o dinheiro. Claro que o dinheiro é importante. Não é o mais importante, mas é importante. Sem dinheiro não teria sido feita a primeira campanha de evangelismo no Ibirapuera, há muitos anos atrás. Mas eu não conseguia dinheiro. Eu estava sentado aí sonhando e de repente um táxi parou. E saiu um motorista. E olhou para mim e disse, Pastor Bulhão, o que está fazendo aqui? E como explicar a alguém o que eu estava fazendo sentado em frente do ginásio sem fazer nada? Dizer, estou sonhando. O taxista era adventista e me disse, o que está fazendo aqui? Falei, olha,
Estou sonhando. Sonhando em quê? Você imaginou já este ginásio cheio de gente, ouvindo a palavra de Deus? 25.000, 30.000 pessoas ouvindo a mensagem de Deus. E ele disse, e qual é o problema? Por que não faz? Que não tem dinheiro. E quanto o senhor precisa? Vamos dizer hoje, 100.000 reais. Ele disse, pastor, isso não é problema. Meteu a mão na carteira e tirou R$1 e colocou na minha mão. E eu olhei para ele e disse, você não está entendendo, eu não preciso R$1, eu preciso 100.000 reais. Não, disse pastor, o senhor não precisa mais 100.000 reais, o senhor precisa somente agora 999.999 reais. E aquele taxista me disse uma coisa, pastor, o senhor nunca vai encontrar 100.000 reais. Mas o senhor vai encontrar 900 ou 100.000 pessoas que lhe deem R$1. E a campanha do Ibirapuera saiu. Ontem eu recebi uma carta que tocou meu coração. O desembargador Laurindo Minhoto, não sei quantos de vocês conheceram, um homem que fez história neste país, morreu há muitos meses atrás. E só ontem chegou às minhas mãos uma carta que ele escreveu para mim antes de morrer. E quando eu li isso, meu coração ficou sensibilizado. Porque foi ele um dos que me deu dinheiro para fazer a campanha do Ibirapuera. E ele não era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas ele disse, pastor, eu quero que o Evangelho seja pregado lá no ginásio Ibirapuera. E toda a campanha de outdoors que acompanhou prévia campanha foi paga pelo desembargador Laurindo Minhoto. E ontem, quando eu li a carta dele, uma carta comovente, eu fiquei tão emocionado porque aquele homem foi uma lição de vida. E aquele homem também me ensinou que nesta vida as coisas grandes não caem do céu. A gente tem que trabalhar pequeno. Não tenha medo de começar a costurar um avental lá no fundo do quintal. Um dia você vai ser dono de uma grande confecção. Agora, se você fica sonhando, pensando, o mundo é injusto comigo porque não me dá uma grande confecção, vai morrer sonhando. Você tem que começar com o pé no chão. Porque no reino de Deus tudo nasce pequeno como um grãozinho de mostarda, mas as consequências são transcendentais e eternas. A segunda lição desta mensagem é que no reino de Deus o crescimento é um princípio. As coisas nascem pequenas, mas não nascem para continuar pequenas. No reino de Deus o crescimento é um princípio, nada pode permanecer pequeno, tudo tem que crescer. Crescimento é uma lei, é um princípio no reino de Deus. Só que crescer envolve dor. Escuta bem o que vou te falar, não há crescimento sem dor. E porque não há crescimento sem dor, a grande maioria dos seres humanos tem medo de crescer, porque tem medo de experimentar a dor. Não há crescimento sem dor. Jovens queridos, vocês terminaram o primário, não fiquem contentes com o primário. Façam o curso secundário. Sim, mas tenho que trabalhar. A que hora vou estudar? Não há crescimento sem dor. Se você não quer passar pela dor, não vai crescer. E se você terminou o curso secundário, faça um curso universitário. E quando termina um curso universitário, faça um mestrado. E faça um doutorado.
Não tenha medo de crescer. Se você tem um Fusca 75, faça planos para ter um Fusca 80. E se tem 80, faça planos para ter um Fusca 90. Não tenha medo de crescer. Se você tinha uma casinha de 2 cômodos, faça planos para comprar uma de 4 cômodos. Não tenha medo de crescer. Não tenha medo de crescer intelectualmente, de crescer financeiramente. Não tenha medo de crescer socialmente. Não tenha medo de crescer. Porém, não se atreva a querer crescer fugindo da dor. Porque não há crescimento sem dor. A escola do crescimento é a dor. E infelizmente o ser humano não quer experimentar dor. E agora eu quero falar de um crescimento importante no reino de Deus, que é o crescimento espiritual. Muitas pessoas que estão assistindo esta cruzada evangelística através da televisão têm estudado a Bíblia durante os últimos meses. E seus olhos têm se aberto a verdades que vocês não conheciam. E eu espero que não sejam verdades apresentadas por seres humanos. Eu espero que vocês já tenham aprendido uma verdade básica da Bíblia, que é não acreditar apenas no ser humano. Confrontar tudo que alguém te fala com a palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus? Porque se não está escrito, não tem autoridade. O que tem que determinar teu caminho não é o que o pastor fala, não é o que o líder espiritual fala, não é o que o presbítero fala, não é o que o padre fala, é o que a palavra de Deus fala. Não siga homens, siga Deus. E conhecer a palavra de Deus é um privilégio, mas é um perigo. É um perigo terrível. Porque quando a palavra de Deus chega às tuas mãos, teus olhos se abrem a verdades que você não conhecia. Você começa a crescer e o crescimento envolve dor e ninguém quer passar pela dor. Outro dia, em meu escritório, eu estava conversando com um jovem de uns 25 anos, um jovem profissional, um jovem extraordinário, brilhante, culto, que alguns meses atrás tinha descoberto a Bíblia. Começou a estudar a Bíblia e começou a tremer por dentro, porque começou a se confrontar com conceitos que ele não tinha ouvido falar nunca. E agora a angústia do coração dele era: como posso aceitar isto se meus pais acreditaram de outra maneira, meus avós acreditaram de outra maneira, meus bisavós acreditaram de outra maneira, a tradição da minha família, como posso trair a tradição da minha família? Mas estava se confrontando com a palavra de Deus. Então me procurou e conversou comigo. E ele me fazia perguntas e eu disse: vou fazer uma coisa, vou pedir a Deus neste momento que me ajude a não te responder uma palavra minha. E cada vez que ele me fazia uma pergunta, eu abria a Bíblia e pedia que ele lesse. E aí estava a resposta para a pergunta dele. Depois ele me perguntava: mas como isto? E eu abria a Bíblia e aí estava a resposta para ele. E ele começou a ficar nervoso porque não era eu que respondia, era a palavra de Deus que ele respondia. E num momento eu vi as lágrimas brilharem em seus olhos. Aquele jovem estava perturbado. Então, emocionado, ele se agarrou a cabeça, olhou para mim e disse: pastor, não pode ser, não pode ser. Quer dizer que toda a minha vida eu estive equivocado? Eu podia ver o sofrimento de um jovem. E querido, eu já disse outras noites atrás, você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Eu não tenho direito de causar perturbação a você. Eu não tenho direito de fazer sofrer a você. Mas por outro lado, esta é a palavra de Deus. E é você que não tem o direito de permanecer ignorante diante das verdades que a palavra de Deus tem para você. E aquele jovem se confrontou com essas verdades. E agora veio a pergunta: pastor, estive errado a vida toda? Quer dizer que toda a minha vida estive equivocado? E eu disse: não, rapaz, você não esteve equivocado.
você simplesmente estava crescendo. E ele me disse: pastor, eu não compreendo. O que está querendo dizer? E eu expliquei para ele o seguinte: quando você vai para a escola primária, você aprende a somar, a subtrair, a multiplicar e a dividir. Mas não fica na primária. Você cresce e vai para a escola secundária. E quando vai à escola secundária, você aprende álgebra, trigonometria, física e química. Mas não fica com isso, porque a vida não acabou por aí. Você vai a uma universidade e aí na universidade você aprende física quântica, trigonometria espacial. Agora, minha pergunta é a seguinte: quando você chega à universidade e aprende física quântica, trigonometria espacial, seria justo você olhar para seus anos de escola primária e dizer assim: quando eu estava na primária, eu estava equivocado. Quando eu sabia somente somar, subtrair, multiplicar, dividir, eu estava completamente equivocado. Eu pergunto: você estava equivocado? Não. Apenas você estava crescendo. Só que não parou por aí. Agora, o terrível, o doloroso, teria sido se você chegasse à primária, aprendeu a somar, subtrair, multiplicar, dividir, e alguém viesse querendo ensinar para você álgebra, e você dissesse: não quero mais saber nada, para mim basta. Meus pais estavam contentes com isso, meus avós, meus bisavós, e eu não quero mais nada. Mas há um mundo de álgebra, há um mundo de trigonometria, há um mundo de física, só que eu não quero saber, eu só quero isto. Só que não é fácil crescer, porque crescimento envolve dor. Você não dá um passo para frente sem experimentar dor. Eu sempre gosto de contar a história de meu filho mais velho. Quando era pequenino, ele devia ter 2 anos, talvez, deram de presente no aniversário dele um canguru. Só que o canguru não era brinquedo, o canguru era como dizem, o envase. Envase? Vinha recheio de chocolate o canguru. Então o canguru não era um brinquedo, era a cobertura dos chocolates que vinham dentro. Ele comeu os chocolates e se esqueceu dos chocolates, mas agarrou um carinho profundo pelo canguru. E ele amava esse canguru de plástico. E ele não saía na rua sem o canguru, não tomava banho sem o canguru, não dormia sem o canguru, não andava na rua sem... O canguru era o brinquedo favorito dele. Passou 1 ano, ele fez 3 anos, fez 4 anos, o canguru já estava todo surrado, velho, porque os olhinhos, o nariz do canguru, tudo era só pintado, era de plástico, não era brinquedo. Mas ele não largava o canguru por nada. Às vezes até lhe comprávamos um outro brinquedo para querer trocar pelo canguru, ele aceitava o novo brinquedo, mas não largava o canguru. E chegou o dia quando ele teve que ir para a escola. Ir para a escola. E eu me lembro quando ele teve que ir para a escola. Ele não queria ir para a escola sem levar o canguru. Só que você não pode levar um canguru velho de plástico para a escola. Mas ele amava seu canguru. Eu lembro como aquele garoto lutou, como aquele garoto sofreu por causa do canguru. Eu lembro como tentamos fazer a cabecinha dele, de convencer ele: filhinho, você vê o pai brincando de canguru? Não. Mas o pai já teve seu canguru na vida. Só que já não é idade de eu estar brincando de canguru, porque eu tenho que cuidar de você, eu tenho que proteger você, eu tenho que pregar, eu sou um pastor. Já imaginou eu indo a pregar com meu canguru? Não dá. O canguru foi uma etapa da minha vida, mas eu tive que crescer. Agora, você viveu a etapa mais linda da vida, mas chegou o momento de você crescer. Não pode mais levar o canguru, tem que deixar o canguru. E queridos, a cabecinha de meu filho entendeu, mas o coração não entendeu. E nesta vida, amigos meus, você já percebeu que muitas vezes nossa cabeça compreende, mas o coração não quer entender.
A cabeça diz que este relacionamento vai acabar minha vida, mas o coração não quer entender. A cabeça me diz que se eu casar com esta pessoa vou ser infeliz, mas o coração não quer entender. Vocês já pensaram que muitas vezes na vida houve um confronto entre nossa cabeça e nosso coração? A cabecinha de meu filho entendeu, mas o coração não queria entender. Mas na manhã seguinte, quando chegou o momento de ir para a escola, esse garoto estava no quarto com o canguru. Quando entramos para dizer, filhinho, já é hora de ir. E aí estava com o canguru, agarrando o seu canguru. Filhinho, você não entendeu ontem à noite? A gente conversou. Você prometeu que deixaria o canguru. E ele disse, sim, pai, mas eu não vou levar o canguru. Eu sei que tenho que deixar. E eu vi aquele garoto levantar-se. Sua mochila no ombro. Deixou o canguru e foi até a porta. E na porta se parou e olhou para trás. Seu canguru. A linda vida de criança, meninice, sem compromisso, sem horário. Olhou para frente, um mundo desconhecido, mas era o futuro. Ele tinha que crescer. Ele tinha que dar os passos necessários para ir para frente. Olhou novamente para o canguru e disse adeus e partiu. E hoje, esse garoto deve estar aí sentado na minha cama me ouvindo neste momento. Hoje ele é um advogado profissional, com um início de carreira muito bonito. Ele cresceu. Ele teve que deixar o canguru, por mais doloroso que aquilo foi para ele. Eu não sei se neste momento eu estou pregando para alguém que encontrou verdades na palavra de Deus que chocam. E você pergunta, mas quer dizer que eu vou trair a tradição dos meus pais? Vou trair a fé dos meus pais? Querido, você não vai trair nada, você simplesmente vai crescer. Porque a vida é crescimento. E há verdades na Bíblia que não entenderemos nesta terra completamente. O Espírito de profecia diz que lá nos céus, o tema que estudaremos pela eternidade da eternidade será o maravilhoso tema da salvação. Quer dizer que, como neste mundo pode chegar um momento em que podemos dizer, não, o que eu sei já basta, já não quero mais saber, não me fale, não quero ouvir, o que eu já conheço é suficiente. Não pode ser assim. No reino de Deus, tudo nasce pequeno, mas não fica pequeno. Tem consequências transcendentais e eternas. E tem que crescer, porque o crescimento é um princípio no reino de Deus. E agora eu entro na parte final da mensagem desta noite. O reino de Deus se transforma numa árvore enorme, com ramos enormes. E o texto bíblico diz, todas as aves dos céus vêm e fazem seus ninhos na árvore que simboliza o reino de Deus. O canário que canta maravilhoso pode vir e fazer seu ninho no reino de Deus. O bem-te-vi colorido pode vir e fazer seu ninho no reino de Deus. A andorinha viajeira pode vir e fazer seu ninho no reino de Deus. O urubu desprezível e feio pode vir. Ele tem também seu direito de fazer seu ninho no reino de Deus. A águia majestosa pode vir. Tem seu direito de fazer o ninho no reino de Deus. O João de Barro pode vir. Tem direito de fazer seu ninho no reino de Deus. E o frango que vive escarvando a terra pode vir.
tem também direito de fazer-se um ninho no reino de Deus. Queridos, eu fico emocionado com isto, porque aqui Deus me está dizendo uma coisa: não importa quem é você, se você é um cidadão brilhante, moralmente correto, um exemplo de conduta, pode vir e fazer-se um ninho no reino de Deus. E se você é um pobre viciado em drogas, homossexual, acabado, perdido, por favor, pode vir. Há também para você lugar no reino de Deus. Porque é no seu reino que Deus operará o milagre da transformação em sua vida. Isto me dá esperança. Jovens, aves, jovens que esta noite estão me ouvindo, venham a árvore do reino de Deus e façam seus ninhos hoje. Mas se estou pregando para um velhinho, para uma ave de asa quebrada, as penas já estão caindo, sente-se envelhecer, venha, há lugar para você no reino de Deus. Estou pregando para uma ave ferida pela vida, venha, há lugar para você no reino de Deus. Queridos, ninguém esta noite pode sair de aqui sentindo que não há lugar para você no reino de Deus. Às vezes os homens podemos fazer diferença. Às vezes os seres humanos podemos estar olhando para a sua conduta, mas por favor, não deixe que os seres humanos interfiram em seu relacionamento com Cristo. Venha Jesus, venha trazendo sua vida do jeito que você estiver. O Evangelho está alcançando seres humanos nos mais variados e diferentes lugares. Outro dia, no interior de uma cidade, numa cidade do interior, estava saindo do auditório onde preguei e uma senhora me abraçou. E me disse: pastor, como lhe pedi a Deus que me desse a alegria de poder abraçá-lo. Porque Deus usou o seu ministério para tocar minha vida. E tirou da bolsa um livrinho pequenino chamado Volta para Casa, Filho. E disse: pastor, este livrinho foi o instrumento que Deus usou para me trazer à igreja. E me contou uma história muito, muito interessante. Ela disse: pastor, eu vendia meu corpo num prostíbulo. E uma noite se me baixou a pressão. E me desmaiei. E as mulheres que trabalhavam aí me levaram para o corredor e me deitaram numa poltrona aí. Me trouxeram sal, me trouxeram água. E eu estava aí tentando me recuperar. Um antro de perdição. Mulheres e homens circulando por aí. E eu deitado na poltrona, colocaram um cobertor nos meus pés. Eu tentando me recuperar. Aí na mesinha ao lado, haviam revistas pornográficas, haviam novelas. Mas entre tudo isso, nesse lixo todo, estava este livrinho, Volta para Casa, Filho. Quem levou esse livrinho lá? Quem colocou esse livrinho lá? Mas o livrinho estava lá. Ela disse: pastor, eu peguei o livrinho, tão pequenino, tão fácil de ler. E aí, deitada na poltrona, eu li. Só que à medida que ia lendo, eu ia entendendo a tragédia da minha vida. À medida que eu ia lendo, eu ia sentindo a indignidade da minha vida. Eu compreendi o lixo que eu era, eu compreendi a miséria em que eu vivia. Mas à medida que eu ia lendo, começou a brilhar a esperança. Há lugar para você no reino de Deus. Não importa quem é você, não importa como você vive, pode vir a Jesus. E pastor, eu acreditei. E foi aí na poltrona de um lugar imundo que eu disse ao Senhor Jesus: Senhor, tenho vergonha da maneira como vivi. Me levantarei e sairei daqui. E eu não sei o milagre que tu farás na minha vida, mas eu nunca mais trarei dor e tristeza a teu coração. E ela disse: pastor, já passaram anos e eu estou na igreja batizada. E lhe pedi a Deus: ajuda-me
um dia poder abraçar o pastor. E que alegria que hoje eu posso abraçá-lo e agradecer por este livrinho. Havia lugar para essa mulher no reino de Deus, como há lugar para você no reino de Deus. Ontem à noite, entre as muitas cartas que recebi, eu estava lendo, deitado na minha cama, uma carta de uma garota que dizia: não fale meu nome, por favor, não fale meu nome, não vou falar teu nome. Mas ela dizia: pastor, meu coração é duro como uma pedra. Eu sei que preciso de Jesus, mas eu não sinto nada. Você não sente nada? Então venha Jesus esta noite, sem sentir nada. Venha trazendo o seu coração de pedra. Entregue-lhe a vida a Jesus. Você sabe que precisa dele. Teu coração é de pedra, traz teu coração de pedra a Jesus. E aí onde você estiver, no auditório, onde você estiver, levante-se e aceite o convite de Cristo, porque neste momento eu vou pedir a Sonete que venha para cantar. E enquanto ela cantar, eu quero que você se levante e tome sua decisão e entregue sua vida a Jesus. Eu não sei quem é você, não sei onde você está, mas levante-se com fé, porque há lugar para você no reino de Deus. Aí no auditório onde você estiver, ou aí viajando na estrada, ouvindo a mensagem pela rádio, olha, saia no acostamento, pare o carro, coloque sua cabeça no volante e chore se você quiser, mas entregue-lhe a vida a Jesus. Aí na prisão onde você está, talvez você nunca mais recupere a liberdade, mas que importa? Os homens podem prender teu corpo, nunca mais poderão compreender teu coração. Teu coração está livre se você aceita vir e fazer seu ninho no reino de Deus. E não importa quem é você neste momento. Enquanto o Sonete cantar, eu quero que você aceite o convite de Jesus. E eu pergunto, quem é a primeira pessoa que se levantará esta noite e virá aqui, entregando-lhe a vida a Jesus? Vejam este homem aceitando Jesus. Fica aí. Glória a Deus por tua decisão. Aí em Canadá, ou nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou em Angola, ou em Moçambique, ou em qualquer canto deste grande Brasil, você pode neste momento ainda tomar a sua decisão. Eu quero perguntar esta noite, neste auditório aqui, nós teremos pelo menos umas 15 pessoas mais que se levantarão e virão. Pessoas em cujo coração o Espírito de Deus está trabalhando, que têm medo de se levantar, mas que sentem a voz de Deus chamando. Eu pergunto, quem é a primeira dessas pelo menos 15 pessoas mais que se levantarão e virão? E aí nos auditórios, quem é a primeira dessas pessoas que ainda se levantarão? Vejam essa jovem se dirigindo com fé aos braços de Jesus. E vejam este amigo, que grande decisão ele está tomando neste momento para Jesus. Onde está você? Por que fica sentado quando o Espírito de Deus te está chamando? Vejam essa mocinha aceitando o convite divino. Quem é você? Onde está você? Venha com fé. Não fique sofrendo aí onde está. Que Deus te abençoe. Que bom que você está dizendo sim a Jesus. Mirem, vejam esse amigo levantando-se. Essa senhora chegando com fé. É o Espírito de Deus movendo-se neste auditório, tocando vidas. Glória a Deus, meu jovem, por essa decisão. Venha com fé esta noite. Há lugar para todos no reino de Deus. Venham com fé a Ele. Façam seu ninho no reino de Deus. Não mais frio, não mais solidão, não mais medo, não mais temor. Aqui no reino de Deus, você sentirá o calor do Espírito de Deus. Venha. Vejam aquele casal lindo vindo ali, aceitando o convite divino. Esses jovens dirigindo-se com fé aqui. E aí nos auditórios,
por que você fica sentado? Escuta, este convite é para você. Eu sei que há um mundo de sentimentos dentro do teu coração. Eu sei que você talvez neste momento gostaria de levantar-se e sair correndo. Mas correr para onde? Fugir para onde? A vida toda você já correu. Por quê? Porque não para de correr e vem para Jesus. Então levante-se aí onde você estiver. Glória a Deus pela decisão desta moça. Eu quero perguntar esta noite, será que estou pregando esta noite aqui para alguém que já foi membro de igreja e por essas coisas da vida está longe de Deus, longe da sua igreja, mas esta noite gostaria de voltar aos braços de Jesus? Onde está você? Quer levantar-se e vir a Jesus? Vejam que lindas decisões. Não valeu a pena estar longe de Deus. Você nunca foi feliz, mas pode ser esta noite nos braços de Jesus. Glória a Deus por essa senhora que algum dia já tomou sua decisão, mas esta noite renova seu pacto de amor com Cristo. Há lugar para você no reino de Deus. Tira as mágoas de teu coração, tira o ressentimento de teu coração. Não importa o que os homens tenham feito com você, não importa se você foi maltratado, vem. Os braços de Jesus estão abertos, esperando o teu retorno. Venha a Jesus esta noite. Esquece o que os homens te fizeram. No reino de Deus, nesta árvore maravilhosa, há um lugar para fazer teu ninho. Vem com fé aos braços de Jesus. E glória a Deus por todas as decisões. Ainda tem uma senhora ou uma pessoa lá tentando sair, um amigo. Eu vou esperar ele chegar aqui para fazer a última oração. Tem lá uma senhora ainda se dirigindo com fé. Que lindas decisões. E que noite maravilhosa que está acontecendo aqui no IAE São Paulo e que tenho certeza que está acontecendo em todos os países que estão ligados ao sistema e em todos os lugares e municípios deste grande Brasil que neste momento estão ao vivo recebendo o sinal desta noite evangelística. Glória a Deus por todo. Agora vamos a fazer a última oração. Se enquanto eu estiver orando você ainda sente que deve levantar-se, levante-se e venha. Não fique sofrendo aí onde está. Deixe que o Espírito de Deus o traga com fé. Não fique sofrendo. Não volte para casa triste. Volte cantando um cântico de alegria e de gozo em seu coração. Vamos orar. Oh Pai querido, eu te agradeço pelas pessoas que esta noite por primeira vez se levantaram e vieram aceitando Jesus como seu Salvador. Mas também te agradeço por pessoas que um dia já tomaram sua decisão, se esfriaram, sofreram lá fora. E esta noite, talvez sem muita explicação e sem muita promessa, estão correndo aos teus braços, acreditando que tu podes fazer o que eles não têm forças de fazer por si mesmas. Oh Pai, toca estas vidas e transforma-as completamente. E quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, dá-me a alegria de poder abraçar estas pessoas vitoriosas para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.